mas a gente já estamos com um par de microfone novo, né? Inclusive um está aqui, o outro está me dando um carrego, e a gente vai estar usando também ele, mas não podemos descartar isso aí. Nós vamos usar eles também até dizer não sirvo mais, né, irmão? Para a gente aproveitar também esses dois aí. Meus irmãos, Neemias, por favor, filha. Neemias, capítulo de número 5, você vai deixar a sua Bíblia aberta em Neemias, capítulo de número 5, e nós estaremos dando aqui continuidade ao livro de Neemias que estamos estudando. E eu já falei aqui no início que este livro de Neemias, irmãos, ele é um livro muito profundo e que também vai trazer muito conhecimento para nossas vidas, para a vida dos irmãos. Os irmãos vão ficar bem práticos em relação também a este livro de Neemias. E é isso que a gente vamos fazer sempre. Vamos estar fazendo estes seminários focando no livro inteiro, muitas das vezes da Bíblia, em outras ocasiões alguns temas específicos, e assim os irmãos vão crescer na graça, mas também vão crescer no conhecimento, né? E o Neemias, ele se estende, né, a 13 capítulos, né? Existem 13 capítulos e a gente vamos estudar os 13 capítulos de Neemias. O capítulo 5, irmão, ele vai dar-se a continuidade e vai falar um pouco a respeito de um momento em que o povo estava vivendo, porque a gente já estudamos em terça-feiras anteriores e nós falamos que o povo vivia em grande miséria. O povo estava ali sendo oprimido, e neste capítulo 5 a gente vamos identificar a miséria era tão grande que o povo vivia, que eles precisavam desfazer, muitas das vezes até dos seus bens materiais, para poder se alimentar. Em outras ocasiões, a gente vamos ver também que eles tinham que entregar os seus próprios filhos para trabalhar como escravo, para poder ter o alimento, para poder comer o pão. Então veja até que ponto, né, o povo de Deus chegou nesses dias em que eles peleavam sobre a terra. Mas nós sabemos e já falamos aqui para os irmãos que Deus, ele é aquele que cuida do seu povo. Então é importante que nós tenhamos isso em mente, que Deus, ele é aquele que cuida do seu povo. Citamos também em algumas terça-feiras passadas sobre o que também Lucas escreveu em Atos dos Apóstolos, quando o texto vai dizer ali que Deus, ele ouviu o clamor do povo, se tratando ainda do povo quando estava no Egito, porque mostrando um símbolo que Deus era aquele que sempre ouvia o clamor do povo. E eu tenho plena convicção que aqui o povo, quando vivia em miséria, quando os muros estavam derribados, as portas queimadas a fogo, o povo sem motivação nenhuma, eu creio e tenho convicção que eles clamavam, eles pediam para que Deus mudasse a situação em que eles estavam vivendo. Aí eu quero fazer uma pergunta para os irmãos: quem foi o personagem que Deus usou para mudar a situação do povo? Neemias. Neemias significa o que, meus irmãos? Jeová conforta. Porque nós sabemos que em todos os momentos da nossa vida, Deus, ele é aquele que sempre vai trazer conforto. Irmãos, é lindo isso, porque às vezes não tem palavras que tragam conforto em alguns certos momentos da nossa vida. Tem momentos que nós atravessamos e que palavra nenhuma pode fazer com que haja conforto em nós. Eu vou citar aqui, abrindo um parênteses, nós vamos estudar detalhadamente o capítulo 5, mas deixa eu citar isso aqui para os irmãos. Em percas, quando se trata de percas, e principalmente quando nós perdemos entes queridos. Mesmo as pessoas que já perderam sabem quando é difícil, e às vezes as pessoas chegam com tanta palavras para tentar ali nos confortar naquele momento difícil, porém nós sabemos que mesmo assim não resolve. Mas Deus, ele é aquele que sempre vai ter o conforto para nossas vidas, irmão.
Independente do momento que nós atravessemos, dentro dessa narrativa, dentro dessa história que estamos construindo na Terra, porque todos nós estamos construindo uma história. A pergunta que deve estar na nossa mente é essa: qual é a história que nós estamos construindo? Os irmãos já fizeram essa pergunta para vocês? Você já se fez essa pergunta? Qual é a história que eu estou construindo? Todos nós temos que ter uma história. E aprove a Deus que a sua história ela esteja começo, ela esteja meio e esteja fim. E que essa história ela não seja acompanhada de manchas. Que essa história não seja acompanhada de quedas. Porque, meus irmãos, uma história, ela quando é lida, a gente sabemos que dentro daquela história tem aqueles momentos comoventes. Mas momentos comoventes faz parte. Agora que a sua história nunca esteja desastre espiritual. Que a pior coisa que tem é você ter uma história com desastre espiritual. Os irmãos estão entendendo a minha linguagem? Tenhamos cuidado, por isso o apóstolo Paulo, ele escreveu e disse assim: se tu estás de pé, olhe e cuide para que tu não caias. Irmão, deixa eu ensinar algo aqui para os irmãos, não estou saindo do texto, tá? Mas eu preciso falar isso aqui. Todas as vezes que você for orar por algo, porque às vezes a gente faz aquela pergunta sempre para as pessoas, até comentei com a minha esposa hoje, às vezes a gente vai fazer algo na vida, e isso que eu vou falar agora está dentro do assunto também, porque uma das coisas que Neemias fez antes de dar uma resposta para o rei foi o quê? Orar. Então o que eu quero falar aqui para os irmãos, tudo quanto você for fazer na vida, ore, mas espera a resposta. Porque às vezes a gente pergunta para algumas pessoas: você orou por isso? Você orou por esse projeto? Você orou por essa decisão? Você orou por essa escolha? Aí as pessoas automaticamente falam: orei. Aí você faz outra pergunta: e aí? Qual foi a resposta que Deus deu? E as pessoas vão ficar caladas, porque o pessoal pensa que é só orar, e não é orar. Quando você ora e você toma decisões e não espera a resposta de Deus, haverá fracasso na sua vida, haverá ruínas, haverá consequências que vai vir na sua vida. Então há um problema muito sério, porque hoje os crentes dessa época não querem fazer mais orações e não querem esperar mais. Estão tomando muitas das vezes, tem o microfone ligado não, né? Estão fazendo de formas totalmente erradas, irmãos. Estão dizendo eu oro, e outros até nem oram, mas tomam a decisão porque vão de acordo àquilo que está dentro da sua necessidade. É a minha necessidade, o importante é a minha necessidade, que Deus fique em segundo plano. Que as coisas de Deus fiquem em segundo plano. Aí eu pergunto, se as coisas de Deus é segundo plano, se o agir de Deus é segundo plano, se Deus para você é segundo plano, qual é o sentido da sua fé? Qual é o sentido de você estar na presença de Deus? Se você por si mesmo toma suas próprias decisões, se você por si mesmo diz assim: não, eu é minha necessidade, eu sei que é o melhor para mim, sim, e Deus? Porque é o maior erro da vida do ser humano. Eu digo, eu quero abrir um parênteses aqui, porque eu quero citar de mim quantas propostas eu já tive que mudaria a minha história, mudaria a minha vida, principalmente a área financeira, mudaria totalmente. Mas eu me segurei, estou aqui, porque eu não vou pela proposta, eu não vou pelo convite. E Deus? E o que Deus falou para mim? Deus me deu a ordem para ir? E às vezes os crentes dessa época estão fazendo isso, estão indo pelo impulso, pelas suas próprias decisões, pelo que vem na sua mente, vai, e muitas das vezes até começa a dar certo, mas depois a consequência vem. Pode até começar a dar certo, mas depois a consequência vem. E as consequências vão vir aparecendo aos poucos. E depois a pessoa fala: meu Deus, o que foi que eu fiz? Irmão, deixa eu dizer uma coisa, eu quero ensinar aqui algo, porque Neemias, ele traz uma lição para nós. Antes de qualquer escolha e decisão, ore, mas espere Deus responder. Espere Deus responder. Mas os crentes dessa época são os crentes impacientes. Os crentes dessa época, irmão, permita a expressão, mas eu preciso ensinar isso aqui para os irmãos, porque eu sou do tempo antigo também. Mas os crentes do tempo antigo eram mais diferentes, irmão.
Por isso que às vezes eu luto muito para trazer a raiz para aqui e preservá-la. Trazer para a vida dos irmãos o que era ser crente antigamente. Trazer para a vida dos irmãos as práticas de antigamente. Porque a maioria, entre aspas, dos crentes dessa época eram os crentes que não dá para entender. Antigamente os crentes tinham mais estrutura. Os crentes tinham mais firmeza. Irmãos, os crentes antigamente, até para casar, irmão, orava e esperava Deus responder várias vezes. Ficava naquela inquietação, Deus tem que confirmar. Fazer uma viagem, mudar. Ir para algum setor, era oração, não. Senhor, não é só, Senhor, olha, eu vou ali, vou ali. Me guarda, Senhor, me livra. Não, irmãos, naquela época não era assim, não. Os crentes oravam desse nível. É por isso, irmãos, que não acontecia tanta desgraça na vida de muitos crentes como acontece hoje. É por isso que antigamente você viu os crentes mais fortes, irmão. Por isso, irmão, deixa eu dizer uma coisa, irmão. Pesquisa os crentes de antigamente. Estou falando crente com 50, 60 anos dentro de igreja. De antigamente. Irmão, são crentes que têm raiz, irmão. Está ali, ó. Naquela igreja. Firme ali. Se converteu ali, está ali. Pode aparecer o convite e a proposta que for, mas tem raiz, está ali. Os crentes de hoje são os crentes Nutella, irmão. É os crentes adoçados, algodão doce. Quer qualquer coisa, você já sai da igreja, qualquer coisa. Olha, e outra coisa que é chato, deixa eu preciso falar isso aqui. Nós estamos estudando um seminário de Neemias, mas eu preciso falar isso aqui. Porque é interessante ver hoje, entre aspas, não são todos, mas irmão, muitas das vezes os crentes são muito fracos hoje. Que até o pão com ovo é mais forte. Dá mais sustentabilidade. Irmãos, a gente precisamos botar na nossa mente uma coisa, que Jesus Cristo está voltando e não há mais tempo de estarmos em dois pensamentos. Jesus está voltando e nós temos que a cada dia nos firmar na presença de Deus. Então, meus irmãos, as pessoas pensam que porque levantar a mão e aceitar a Cristo como Salvador, já está tudo certo. Se engane com isso não. Você tem que estar na presença de Deus. Você tem que estar se alimentando da palavra. Você tem que estar congregando. Você tem que estar em oração. Tem que estar jejuando. Tem que estar cada dia se preparando, irmão. Para que quando Jesus soar a trombeta, você está pronto para subir. Mas existe um monte de crente hoje que tem até título de crente. Eu falo geral nesse mundo, irmão. Até título de crente. Mas é uma vez perdida que vem com um culto. É uma vez perdida quando ele quer. Então hoje, eu estou vontade. Eu vou lá para a igreja hoje. Os crentes de antigamente, irmão. Os crentes não. Tem dia ruim não. Mas também eram os crentes fortes. Eram os crentes que às vezes os problemas chegavam, era coisa terrível, mas os crentes estavam ali, ó. Não, é isso, vamos orar. Os crentes diziam, vamos se reunir, vamos orar, Deus vai mover a terra, vai abrir os céus. Alguma coisa Deus vai fazer. Isso é, irmão. Que essa fé, que esse exemplo de fé venha para nossas vidas hoje, para a vida dos nossos irmãos hoje. Não caia nessas ideias, irmãos, que muitos fazem por aí. Fica rodando de igreja em igreja. Aí come ali, come ali, come ali, come ali. Aí fica depois os crentes tudo doente, empançado. Não sabe nem o que quer mais. Porque eu sou contra, irmão. Eu sou contra. Eu sou a favor de um crente que tem raiz. Do crente que congrega numa igreja e está ali, firme, servindo a Deus. Agora, esses crentes que hoje, um dia está aqui, outro dia está ali, e se soca em todo tipo de igreja por aí, porque diz, Jesus está em todo lugar. Vai estudar a Bíblia para ver se ele está mesmo. Se ele estivesse em todo lugar, ele estava dentro da igreja de Laodiceia. Ele não estava, não. Mas ele estava na porta lá dentro. Então, os crentes, irmão, que não pensam hoje, aí tem que ter cuidado, irmãos, que nós vivemos hoje um tempo difícil. E às vezes as pessoas pensam que pode estar em todo tipo de igreja. Não se iluda com isso, não. Ah, mas é fogo. Que fogo? Ah, lá o negócio arde. O que é que está ardendo? Ah, lá o negócio é forte. O que é forte, irmão? Para mim, fogo. Para mim, arder. Para mim, algo forte
é uma igreja que tem Bíblia. É uma igreja que preserva a palavra. Porque é aqui, se uma igreja preserva a palavra, ela tem fogo. Se a igreja preserva a palavra, arde, irmão, porque o fogo arde no nosso coração por intermédio do Espírito Santo. Se a igreja tem palavra, irmão, é uma igreja forte. Então nós precisamos ter muito cuidado, irmão. Aí depois fica um monte de crente, irmão, tudo perdido. Uma hora vai para ali, hoje eu vou congregar ali, eu achei bonitinha aquela praia, olha que bonitinho o símbolo, que lindo. Aí se solta lá dentro, não sabe a procedência daquela igreja, não sabe como foi fundada aquela igreja. Outros é aqueles camaradas que se titula pastor, e ainda vão uma cambada de pessoas que se dizem ser crente, que se diz que conhece Bíblia, ainda chamando esses camaradas de pastor, chamando de irmão, você não conheça a Bíblia, para não estar passando essas vergonhas. Que o que eu vejo de gente que eu chamando pessoas de pastor que não é pastor, irmão. Camarada que contratou para jogar um óleo de vinagre na cabeça, um óleo adulterado e fica. É por isso que hoje ninguém quer respeitar mais pastor, irmão. E o erro começa dentro das igrejas, porque tem crentes que não conhecem nada de Bíblia e fica chamando o presbítero fulano de tal. Você sabe se ele foi consagrado verdadeiramente a presbítero? Quem consagrou? É o evangelista fulano de tal. Você sabe que quem consagrou ele tem a unção para consagrar evangelista? É o pastor fulano de tal. Aí fica esses crentes, irmão, alimentando essas qualidades, chamando daquilo que não é. Aí sabe o que acontece? Os pastores que são sinceros, que têm verdadeiramente a unção de Deus na vida, os obreiros que verdadeiramente têm a consagração de Deus na vida, fica sem respeito, porque o povo fica generalizando. E aonde começou o erro? Dentro da igreja. Então tenha cuidado com quem que você fica chamando de pastor, irmão. Tenha cuidado com quem que você fica chamando aqui para os irmãos, e vou voltar para o texto, porque nós precisamos ter cuidado. Não seja um crente menino, não seja um crente infantil. E parte do que eu vou dizer, tem gente que tem tanto tempo de igreja, irmão. Eu conheço pessoas que têm muitos anos de igreja, já viveram dentro de igreja raiz, e muitas das vezes vai se unir com pessoas que sabem que não tem som nenhuma na vida de Deus, que não foi consagrado a coisa nenhuma. E ainda vai se juntar com as qualidades dessa. Você não conhece nada de Bíblia. Você precisa se converter de novo e conhecer Bíblia. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia. Que tipo de evangelho é esse que está existindo nesse mundo hoje, irmão? Eu estou falando isso para os irmãos com conhecimento de Bíblia, com conhecimento de palavra. Tenha cuidado, para você não estar chamando pessoas daquilo que ele se contratou para ser, se titulou para ser. Tenha cuidado, porque você fica se desvalorizando. E quem ouve você falando vai dizer: você é uma crente imatura. Que crente imatura, não sabe nem como consagrar essa qualidade aí. Esse cara aí contratou não sei quem para ser consagrado. E aí, o crente da igreja da NB chamando de pastor, chamando de não sei o quê. Tenhamos cuidado, irmão, nós precisamos sermos maduros. Porque a Bíblia diz assim: quando eu era menino, falava como menino. Você tem que amadurecer. Eu não chamo qualquer pessoa de pastor, não. Eu vou buscar a fundo como foi. Esse negócio, os irmãos percebem que eu não convido tanta gente para aqui? Enquanto muitas igrejas por aí convidam todo tipo de gente. E bota lá dentro daquela igreja lá e fica aquele. E é um monte de coisa. Prega de todo jeito, joga um monte de heresia na cabeça dos irmãos, e só trago para exaltar aqui quem não sei que prega a Bíblia, porque aqui a gente preserva a palavra de Deus, irmão. Se não tem Bíblia, aqui não prega. E se um dia eu trazer um pregador para aqui, não prega a Bíblia, é a última vez que ele vem aqui, que nem já aconteceu. Eu conhecia como homem de Deus que pregava a Bíblia. Quando chegou aqui, fez besteira. Só veio uma vez. Porque
nós precisamos, irmãos, ter e que é uma igreja que pode tudo, tem. Tem igreja. Tá bom. Fica aí sentado, congregando, e a gente vamos avaliar, vamos deixar o tempo passar. Quando eu fui observar o camarada, nem casado era, irmão. Vivia ligado. E paz. Por isso você tem que ter muito cuidado, irmão. Esses dias outro entrou em contato comigo, eu estava conversando com ele, disse: pastor Jair, tem como o senhor vir para aqui? Porque aqui nós temos 3 congregações. Eu digo: meu filho, estava mostrando para minha esposa. Aqui a gente tem 3 congregações. Certo? 3 congregações? 3 congregações. O que você precisa da gente? Não, eu queria me afiliar à DNB. Meu filho, a gente tira a placa daqui, do ministério. E o senhor vê o símbolo na frente, a logo da ADNB, e faz a documentação para a gente como filial daí de Matateira. Falei: tá bom, meu filho, depois a gente vê isso. Irmãos, quando eu fui observar, só na igreja desse camarada, no púlpito, com ele é 5 pastor. Eu falei: que Mateus? Todo mundo é pastor. Eu falei: Jesus. Eu comecei a observar, irmão, eu não aceito, irmão. Não aceito receber a filiação desse tipo de ministério. E ainda disse: pastor, eu sei como o senhor recebeu o meu ministério. E quando eu fui ouvir os camaradas falando, eu falei: meu Jesus. Até para o imperador estava difícil. Então, eles não sangue de Cristo tem poder. É lamentável o que nós estamos vendo hoje. Por isso eu tenho muito. Outros já ligaram para mim e disseram: olha, venha para cá, pastor, já tem tudo aqui. Tem. Irmão, se eu fosse como um camarada aí de TI, não vou nem citar o nome dele, que eu não me interessa nem citar o nome desse povo, mas se eu fosse como um certo camarada de TI, sabe quantas congregações tinha a DNB? Hoje, 16. Agora eu vou me unir com um povo desse, desmantelado, sem caráter, de todo jeito. Vou lá, coloco a placa na frente da ADNB e amanhã está manchando o meu nome, está manchando o nome da igreja. E aí, irmão? Fácil não, irmão. É um passo após o outro, e Deus faça como Ele bem quiser. Agora, o que eu quero preservar é o nome da igreja, porque a melhor coisa que tem é uma igreja que tem nome, porque tem igreja por aí que não tem mais nome não. Tem história, a história é grande, agora nome, acabou, tem mais não. A nossa história ainda é pequena, mas nome a gente temos, e está na boca de todo mundo. Que as pessoas se confundem com quantidade de templos, com números de crente, com números de... Não, isso não existe, irmão. Não se iluda com essas coisas. Esse negócio ali tem milhares de igrejas. Irmão, e o nome? Deus tem se agradado naquele lugar. Então, estou ensinando isso para os irmãos, que é importante você ter cuidado, irmão. Que igreja de Cristo Jesus, ela é uma igreja organizada, ela é uma igreja que tem raiz, ela é uma igreja que tem estrutura, não é uma qualquer coisa. Aprenda isso e vamos agora retornar para Neemias capítulo 5. Eu já citei para os irmãos aqui que o capítulo de número 5 mostra que o povo, para poder
se alimentar, precisava vender muitas das vezes as suas próprias propriedades. Em outras ocasiões eu falei que eles faziam o que, irmãos? Teria que fazer o que? Para se alimentar? Se não lembra? Vou relembrar para os irmãos. Gravem na mente. Eles tinham que pegar os seus filhos e entregar como escravos, para que eles pudessem ter a sua alimentação para comer. Porque o povo vivia em grande miséria. Versículo 5. Foi, porém, grande o clamor do povo, de suas mulheres, contra os judeus, seus irmãos. Porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas, nós somos muitos, pelo que tomemos trigo, para que comamos, e o que? E vivamos. Mas olha para cá, a preocupação nesse período também que eles viveram foi a alimentação. Porque a fome, ela castiga, irmão. Se tem uma coisa que castiga o ser humano, é a fome. E o desespero bateu em cada casa dos judeus. Os judeus entraram em certo desespero. Você já imaginou, você que é pai de família, mãe de família, seu filho acordar pelas madrugadas e dizer: estou com fome e não tenho o que comer? Quero um pão e não tenho um pão para comer, irmão? O povo vivia, irmão, em uma opressão muito grande. O desafio de Neemias não foi somente reconstruir muros, colocar as portas nos lugares. Não. Foi mudar a situação que o povo estava também vivendo. Não era somente o templo, não era somente os muros, melhor falando, não era somente as portas, mas o povo agora também teria que começar tudo de novo, sair da dependência dos inimigos e viver sem precisar estar desfazendo, entregando seus filhos como escravos para poder ter o pão. Versículo de número 3. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Eles começaram a se desfazer das suas terras. Isso fala de propriedades. Agora, por que eles se desfaziam das suas propriedades? Para quê, irmãos? Para comer. Eles precisavam se alimentar. Aí você pode fazer uma pergunta: mas eles tinham terra, por que não plantavam? Aí outra pergunta é: se eles não tinham nem o que comer, como é que tinham que plantar? Eles não tinham nem sementes para plantar. Então, o único objetivo que eles tinham era começar a se desfazer. A pior coisa que tem é você começar a se desfazer do que é seu. Irmãos, é terrível. O sucesso na vida do ser humano é quando ele começa a adquirir as coisas, algumas propriedades, e aquelas propriedades ficam com ele. Mas quando você começa a adquirir algumas coisas, e de repente você precisa estar se desfazendo daquilo para cumprir outras coisas, isso é decadência. Mas quando você começa a adquirir, você adquiriu algo, aquilo ali ficou para você. Você adquiriu outra coisa, aquilo ali ficou para você. Isso se chama, irmão, prosperidade. É Deus prosperando. Agora, quando você começa a adquirir algo, e amanhã você vai ter que se desfazer, eu estou falando, não é de algo urgente. Porque às vezes existem algumas circunstâncias urgentes que se precisa fazer. Mas eu estou falando de descontrole. Eu estou falando de algo, você comprou aqui, amanhã tem que desfazer para cobrir outra coisa. Então, ou seja, isso se chama desequilíbrio. E o povo via muito isso. Eles precisavam agora vender as terras, se desfazer das terras. As nossas vinhas e as nossas casas.
Até as casas eles tinham que desfazer para comer. Porque eles escolhiam, ou ficava com a terra, ou ficava com as casas de moradia, ou comia. Na mentalidade deles, a terra vai ficar, a casa vai ficar. Se eu não comer, eu morro. Imagina a situação que eles entraram. Agora imagine também se desfazer de terras, se desfazer das casas que ele tinha como moradia, para depois reconstruir novamente. Que você já percebeu? Quando você perde algo para você adquirir novamente, é uma guerra, né, irmãos? E nós temos que ter muito cuidado, irmãos. E deixa eu abrir um parênteses: você tem sua moradia, você é rico. Nunca se desfaça do seu pedaço. Compre mais, mas não desfaça do que você tem. Porque se você tem hoje o seu aconchego, seu pedacinho de terra, seu cantinho, você é rico, irmão. Você é rico e é milionário nessa terra. Nunca desfaça daquilo que você tem. Às vezes pode chegar um momento da sua vida de agonia, de perturbação, e você dizer no seu querido: estou com raiva disso, estou com raiva daquilo, vou vender casa, vou vender. Entendeu? Muitas das vezes você pega e vende por 40 mil. Aí você vai para um lugar e com 40 mil você não compra nem um terreno. Você tem que ter muito cuidado, irmão. Aprenda a segurar aquilo que você já adquiriu. Aprenda a possuir aquilo que Deus já te deu. Segure, corra, batalhe, busque outro tipo de meio, mas nunca fique se desfazendo daquilo que você já tem, para que você não entre em decadência na sua vida. E eles fizeram isso, começaram para poder comer, vender terras, casas. Empreamos para tomarmos trigo nesta fome. O versículo 4, também havia quem dizia: tomemos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas minas. Não há problema algum você tomar dinheiro emprestado, desde que você pague. O que você não pode é pegar dinheiro emprestado e não pagar. E só pega aquele que você pode pagar. Porque também não adianta você possuir algo que não é seu. Tem muita gente hoje que eu conheço por aí afora que possui muita coisa com dinheiro dos outros. E deve se escondendo. Passa nos carros com o vidro levantado. Se alguém bater na porta, corre para dentro de casa. E ainda diz por menino: diga que eu viajei. Vai lá, corre lá fora e diz que eu não estou não. Diga que a tua mãe saiu. Possua somente aquilo que você tem condição de possuir. Não queira ter aquilo que você não tem condição para ter. Seja uma pessoa de totalmente equilíbrio, para que você viva em paz. Porque a maior riqueza do ser humano é você ter o que é seu e dormir em paz. Botar a cabeça no travesseiro e dormir. O versículo de número 5 diz assim: agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e a nossos filhos como seus, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos. Olha que situação eles chegaram. Sem nada para comer. Então o que eles fizeram? Olharam para seus filhos, colocaram a vida dos seus filhos em risco, para trabalhar, para poder ganhar um pouco de trigo, para poder comer. Agora imagine, tanto o filho homem, como o filho mulher, filha mulher, o pai entregando para trabalhar como escravo, na casa, na terra, numa parentela que ele não conhecia, coração de ninguém, assim como ninguém conhece, caráter de ninguém, colocando a pureza da sua filha em risco.
Para quê? Para trabalhar como escravos, para trazer o pão para casa. Irmãos, eu não tinha essa coragem. Você já imaginou você pegar sua filha, seu filho, e dizer assim: você vai para aquela terra ali, para aquela fazenda. Você vai trabalhar para aquela família ali. Se você não conhece aquela pessoa. Por que, pai? Por que, mãe? Imagina a linguagem das crianças olhando para o pai e para a mãe falando isso. Por que, pai? Por quê? Não, você vai ter que trabalhar naquela fazenda, naquela terra, porque senão a gente vai morrer de fome. E muitas das vezes o dono daquela terra, sem caráter, com a mente totalmente desequilibrada. Eu posso crer, não está escrito, mas eu posso crer, porque a partir do momento que você pega uma filha, você pega um filho e entrega como escravo, eles têm risco de tudo. Risco de ser abusado sexualmente, viver uma vida de desgraça na vida. Eu posso crer e acreditar que muitos filhos de muitos judeus nessa época aqui de miséria passaram por isso. Então não era fácil o que eles estavam vivendo, irmão. Os irmãos percebem o quanto é profundo esse livro de Neemias. Leiamos o versículo de número 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, e essas palavras muito me enfadei. Versículo de número 7. E considereis comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão, e sujeitei contra eles um grande ajuntamento. Versículo 8. E disse-lhes, melhor falando, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes segundo nossas posses. E vós outra vez vendereis vossos irmãos, ou venderiam a nós? Uma pergunta. Então se calaram e não acharam que responder. Sabe o que ele está falando aqui? Será que depois de nós darmos início a tudo isso aqui, reconstrução dos muros, colocar as portas no lugar, trazer dignidade para vocês novamente, será que vocês querem viver novamente ou voltar a fazer o que vocês faziam, na miséria que viviam, entregando seus filhos como escravo, vendendo as suas propriedades? Que era isso, irmão, que estava acontecendo quando Neemias chegou em Jerusalém. Aí agora a alerta foi essa: vocês vão querer voltar? Vocês vão querer viver isso de novo? Isso aqui era Neemias lembrando o que eles estavam vivendo, o que eles faziam. Porque às vezes as pessoas só lembram quando estão na miséria. Quando sai da miséria, esquece. É aquelas pessoas que quando está na ruim, lembra de tudo. Mas quando está na boa, esquece. Principalmente às vezes até de Deus. Quando está nos apertos, lembra de Deus. Quando Deus abre as portas, esquece de Deus. Quando está no sufoco da vida, Deus é sua prioridade. Mas quando Deus muda o cenário, esquece de Deus. Neemias estava aqui tentando já colocar na mente do judeu, dizendo: olha, se lembrem. Estou interpretando, né? Lembre-se. Você lembra que vocês viviam terra para comer? Você lembra que vocês viveram as casas para poder comer? Vocês lembram que vocês entregaram os filhos de vocês a estrangeiros para ser escravo para vocês comer? Será que vocês vão querer voltar para isso novamente? São aquelas pessoas, eu abro o parede, que Deus muda a vida, mas depois escolhe voltar para a mesma vida. Jesus liberta, mas depois procura voltar para a mesma vida que vivia. Cuidado, Deus não é brinquedo de ninguém.
Deus é amor, mas Ele é justiça. Deus dá oportunidade, mas as oportunidades também passam. Porque Deus não é brinquedo e também não é boneco de ninguém. É como os 10 leprosos. Foram 10, quantos voltam para agradecer? Mas não foram buscar a bênção. Não foram em busca da cura. São muitas pessoas dessa natureza, que muitas das vezes vêm para a igreja no bagaço. Vem em busca de Deus na vida quando está totalmente acabado e destruído na vida. Aí Deus faz uma obra, levanta, dá um banho de misericórdia, muda a vida, muda a família, sai fora da igreja. É como que usou a igreja como fosse um fantoche. Deus vai cobrar desse povo. Que pega a igreja e usa a igreja como igreja, fosse simplesmente um fantoche para a sua vida. Igreja é coisa séria. Obra de Deus, servir a Deus é coisa séria. Da mesma forma que você lembrou de Deus quando estava no momento ruim da vida e buscou a Deus, quando tiver tudo bem na sua vida, continue servindo e buscando a Deus. Seja fiel em todas as áreas da sua vida. E eu já quero ensinar algo aqui, porque eu estou sentindo de falar isso aqui. Se a porta está fechada para você, quando você estiver orando, ore assim: Senhor, abra uma porta para mim, mas abra uma porta que eu continue sendo crente. Porque se for para Deus abrir uma porta para você, para tu se desviar da igreja, continua da forma que tu está, que é melhor. Porque é melhor o que está lá do que o que está aqui. É melhor uma vida eterna de paz com Deus do que um tormento eterno no Guiena. Olhe com sabedoria: Senhor, eu preciso disso. Mas se o Senhor vê que isso vai me tirar da tua presença, não me dê. Porque tem gente que esquece que o ser humano é fraco. Que quando Deus abençoa, muitas das vezes era melhor Deus não ter nem aberto a porta. Porque a riqueza maior é a nossa salvação. Às vezes, quando Deus abre a porta, Deus abençoa, de agradecer a Deus, de louvar a Deus e continuar mais crente ainda, mais firme ainda, mais fiel ainda, vai para o mundo. Cai no mundo. Sai da palavra de Deus. Entra na desobediência. Esquece do temor a Deus e a sua palavra. Por isso que eu oro diferente hoje, irmão. Quando eu vejo um crente em dificuldade, eu estendo a mão para ajudar todo mundo, irmão. Mas quando eu vou orar por ele, eu vou orar: Senhor, muda a situação, se for continuar crente. Se não for, deixa como está. Porque é melhor você estar numa situação difícil e continuar crente e ir para o céu, do que Deus mudar a tua vida, tu se afastar da presença de Deus e no final perder a tua salvação. Nós temos que orar com muita sabedoria e entendimento. Quando orar, diga, porque, irmão, quem não tem necessidade aqui, quem não tem necessidade, levanta a mão. Todos têm, entende? Nós precisamos de alguma coisa, sim ou não? Eu preciso. Uma coisa que eu preciso de urgência é um carro melhor. Preciso, irmão, para me fazer as viagens mais longas, porque isso aí eu não tenho coragem. Vai se pega fogo. Entendeu? Mas eu oro a Deus e digo: Senhor, tu sabe que eu preciso de um carro melhor para fazer uma viagem mais longa. Mas só me dê, Senhor, se eu for continuar crente, se eu for continuar do mesmo jeitinho, fiel, e não levantar nariz. Porque tudo é para a glória de Deus. Eu vou citar aqui porque eu posso citar, porque para mim é um exemplo o que eu vi. Eu vou citar o nome aqui por exemplo, do presbítero Antônio. Era um sonho para ele adquirir o transporte que ele está hoje. Era um sonho para ele. Mas ele sempre tinha medo: Senhor, que tudo seja para a tua glória. A primeira coisa que ele fez, quando tomou posse do transporte, que entrou no carro, pegou
Está no coração dele. Eu tenho que ir até o pastor precisa orar. Que tudo que você adquirir na sua vida, lembre de solicitar a oração para Deus abençoar mais ainda. Estendemos as mãos, oramos e abençoamos, consagramos ao Senhor. Porque tudo que Deus te der tem que ser consagrado a Deus. Para mim foi um exemplo. Um homem humilde, simples, sabe desfrutar de tudo que Deus deu para ele. Na maior simplicidade, na maior humildade. Porque Deus sabe a quem dá. Deus sabe a quem dá. Porque tem pessoas, irmãos, que muitas das vezes nunca podem ter. Porque se der, esquece até de Deus. Então Deus sabe a quem dá. Por isso que eu louvo a Deus pela simplicidade e a vida do presbítero Antônio. Foi um exemplo para mim. É um exemplo para você. É um exemplo para quem o conhece. De simplicidade e humildade. Agora, meus irmãos, Neemias estava dizendo, cuidado para vocês não voltar. Irmãos, eu não consigo entender. Deus liberta a pessoa do mundo. Deus liberta a pessoa das práticas do mundo. Aí na hora da prova, na hora do aperreio, na hora da dificuldade, Neemias estava tentando colocar isso na cabeça do povo já. Olhe, todas as vezes que vocês pensarem em voltar atrás, todas as vezes que vocês pensarem no passado, lembre-se que vocês pegavam os filhos de vocês e davam como escravo para comer o pão. Lembra que vocês se desfaziam das propriedades de vocês. Que eu não consigo entender, eu já quero dizer, cuidado, meu irmão, o diabo é astuto. Todo momento da sua vida que você estiver desanimado. Por que ele desanima? Todos nós se desanimamos, faz parte da vida. Mas cuidado o que você fala. Mesmo nos desânimos da sua vida. Nos desânimos da sua vida. Você está desanimado, está triste. Chegou na sua mente momento de desistência. Chegou na sua mente momento de voltar atrás. Fique para você. Não conte para ninguém. Não abra sua boca para dizer a ninguém. Porque a partir do momento que você pronuncia, o diabo pega aquela palavra. Ele vai investir em cima dela. Até te arrancar da igreja. Até te arrancar da igreja. Você já percebeu? A maioria do povo que pega o microfone e fica dizendo assim, hoje, quase que eu desisti. Quase que eu parei de tudo. Cuidado com isso. O diabo pode pegar essa palavra e investir em cima. Hoje seria meu último culto na igreja. Estava assim em casa. Sem força. Com desânimo. Não está acabado. Mas o diabo escutou aquilo ali e vai pegar. Vou investir em cima daquilo que tem abalado a estrutura. Para pegar a rasteira. Pode aprender o que eu estou dizendo aqui agora. Por isso que eu ensino a igreja para nunca fazer isso. Tenha cuidado. Mesmo os momentos de angústia da sua vida. Nunca chegue no público, nunca chegue na igreja da sua oportunidade. Eu quase parei, eu quase desisti, eu quase não sei o quê. Não precisa não. Se tiver de fazer, faça. Mas para você. Shalom. Mas tem gente que eu estou tão angustiado. Eu estou quase indo embora para onde? Cuidado, irmão. Você tem que ter cuidado porque o diabo pega essas palavras e fica investindo. E todos, irmãos, eu já conheci muitas pessoas que ficaram nos púlpitos, nos altares, nas oportunidades, dizendo, eu quase desisti hoje, eu quase parei, eu quase voltei atrás, e não sei o que. Não permanece isso. Porque o diabo investe até derrubar. Ele pega a palavra. Eu nunca vi uma pessoa. Por isso que quando eu ouvi aqui um tempo atrás, eu já corri logo e ensinei. Porque eu sei que o diabo ele ajuda. Mas todo mundo que fica nesse negócio, quase parei hoje. Hoje eu desisti de ser crente. Hoje eu desisti de servir a Deus. Todos que vivem com esse tipo de linguajar nunca permanecem na igreja. Uma hora ou outra cai um. Vigie com isso. Tenha muito cuidado. Nunca fale nem na igreja, nem dentro de casa, nem com a sua família, nem na rua, nem com ninguém. Está sofrendo? Sofra calado. Está angustiado? Fique para você. Deus mudará o cenário e você vai sorrir. Mas fique para você, para você. Outra vez tem hora que a gente está só a misericórdia de Deus, mas eu estou para mim.
Quando pensar que não, o dia esclarece, mudou o cenário. Deus mudou a situação. Então aprenda isso, tenha cuidado, porque a nossa palavra tem poder. O que você fala tem poder, tenha muito cuidado do que você fala. E eu não consigo entender um monte de crente que existe por aí afora, que fica dizendo, eu estou numa prova tão grande, vou sair da igreja. Eu faço uma pergunta. Quer dizer que se sair da igreja é melhor, né? A coisa assim não é. Você está fazendo o que na igreja? Sim. Entendeu, amigo? Eu não consigo entender. Porque a pessoa diz assim, estou numa prova tão grande, estou sofrendo tanto, posso sair da igreja? Cara, quer dizer que sair da igreja, a prova vai acabar, vai melhorar, tudo vai dar certo. Caramba, a coisa vai parar. Pois saia. Porque, meus irmãos, se tu não viver vitória na presença de Deus, no mundo é só ilusão. Se tu não viver mudança na tua vida na presença de Deus, no mundo é só ilusão. E o que adianta ter tanto aí fora e no final ir para o inferno? Eu prefiro ter pouco na presença de Deus, porque Deus não está preocupado com materialismo, Ele está preocupado em cada dia que nós estejamos preparados para se encontrar com Ele, porque ouro, prata, bronze, carro, casa, moto, riqueza não sobe. É aqui. E aqui fica, aqui se desfaz. Outras linguagens que muitos usam muito é dizer assim: nós temos que ter muito cuidado com isso. Há um poder extraordinário na nossa fala. Vou sair da igreja porque é muito problema. E lá fora tem não? Aí quer dizer que vou sair da igreja porque eu estou vendo muita coisa. E lá fora? Tu vai ver o cara fumando maconha, droga, botando arma na cabeça para te assaltar, se prostituindo, fazendo tudo que não presta. Aí tu vai para lá, para esse regimento, para esse mundo. Eu não consigo entender essas linguagens que alguns tipos de crente, entre aspas, criam na sua mente. Eu estou vendo muita coisa dentro das igrejas, então eu vou para o mundo. Aí no mundo não tem problema. Aí no mundo tudo é certinho. Você já ouviu a pessoa falar isso? Não. Vou sair da igreja porque eu estou vendo muita coisa na igreja. Sim, aí vai sair, aí no mundo não vai ver nada. Arranca teu olho, fica cego, tira as roupas. É porque a gente vê cada coisa que não dá para entender isso. Porque tudo hoje do povo, tudo hoje de muitas pessoas, a ideia é: vou sair da igreja. Sempre o diabo se programa ele. É a igreja. Sai da igreja. É fulano de tal, tu não vê não como olha para tu. É Beltrano, já o diabo bota logo isso. Porque o diabo tem investido na vida de tanto crente para tirar ele da igreja. Não é brincadeira não. E ele sabe que não mais consegue te tirar da presença de Deus, te oferecendo nada no mundo. Muitas das vezes ele vai usar dentro da igreja algum cenário, algumas coisas que é para tu sair. Deus está nos alertando, tenha muito cuidado. Porque o diabo sabe que você hoje não mais quer saber desse mundo. O diabo sabe que você não quer mais viver na prática desse mundo. Então o que ele vai fazer? Às vezes, aqueles crentes que não oram, aqueles crentes que não têm vigilância, aqueles crentes que não praticam a Bíblia, que estão na igreja como turistas, mente vazia, pega e usa para te entristecer dentro da igreja, para te deixar cheio de angústia dentro da igreja. Porque o diabo sabe que o mundo lá fora, o que ele ofereceu para ti, tu rejeitou, então ele vai tentar pela vez usar os Pedros da vida, fracos, sem vida de oração, sem intimidade com Deus, para te entristecer dentro da igreja. Tenha cuidado. Jesus faz uma pergunta. Uns
tu és Elias. Outros estão dizendo que tu és um profeta. Outros estão dizendo que tu és. Quando eles falam, Jesus olha para eles e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus olhou para Pedro e disse: não foi sangue e carne que te revelou ou te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Glória a Deus. Minutos depois, Jesus começa a ter um diálogo com eles e fala que iria ser crucificado. Aí Pedro chega para Jesus e fala: tem dó de ti. Jesus olhou para Pedro assim e disse: para trás de mim, Satanás. Estava do lado de Jesus. Então até na igreja você tem que ter discernimento que às vezes um crente com a mente vazia, com o coração vazio, desligado do céu, o diabo pode usar a língua dele para falar algo contigo, te desanimar, te desmotivar para te jogar fora da presença de Deus. Não permita que isso aconteça. Todas as vezes que um irmão seu, nas falhas da vida, porque ninguém é perfeito, lhe entristecer com alguma palavra, lhe entristecer com alguma coisa, é melhor você ir lá no particular: meu irmão, não gostei disso, nunca lembrei daquela palavra, mas eu não quero ficar com raiva do irmão, não quero ficar com raiva da irmã, me perdoe. Eu quero ter comunhão, porque às vezes, irmão, é um vacilo do crente, às vezes é um desligamento, é como uma queda de energia. Caiu, voltou. Eita, eu já falei. E depois que fala, não volta mais a palavra. Então você tem que ter muito cuidado. Qual versículo vamos ver agora? Versículo 9. E disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não devieis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio e dos gentios, os nossos inimigos? Neemias estava falando sobre andar na obediência, no temor, porque temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é obedecer a sua palavra. E o que Deus quer das nossas vidas hoje é que nós obedeçamos a palavra. Quem obedece a palavra vive promessas de Deus na vida. Neemias estava dizendo: cuidado, lembra do opróbrio. O que é opróbrio? Alguém sabe? Vergonha. É porque você até escreva: opróbrio é vergonha. Neemias estava falando, lembrando a eles: cuidado, para vocês não viverem novamente o opróbrio e a vergonha. Versículo 10. Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro-lhes temos dado dinheiro. A juro, né? A juro lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos-nos este ganho. Versículo 11. Restituí-lhes hoje, vós peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro do trigo, do mosto e do azeite que vos exigis deles. Sabe para quem ninguém estava falando aqui? Para próprios judeus. Eita, irmão, isso aqui vai apertar. Estão prontos para ouvir? É sério isso aqui que eu vou falar. Sabe o que Neemias está falando? Porque Neemias está falando para os próprios judeus. Para aqueles que estavam na miséria. Para aqueles que estavam dentro de uma escravidão. Mas entre os seus próprios irmãos, um se aproveitava do outro. Quando, olha para cá, isso é um exemplo. Um tinha 2 pães, o outro não tinha pão nenhum. E sendo irmão, sendo da mesma linhagem, sabe o que se fazia? Esse trigo aqui não pode fazer uma troca. Não estamos falando de ímpio. Nós não estamos falando, que já falamos de Sanballat e Tobias, que eram ímpios, homens perversos. Estamos falando agora de um povo que servia a Deus, que
mesmo na miséria da vida, que estavam todos juntos na mesma situação, mas ainda um tentava tirar um pouco do outro. Ou seja, o amor entre eles tinha esfriado. Nunca seja dessa forma. É por isso que eu disse aqui e repito, perceba que está dentro do texto e do ensinamento. Sei que não digo nada a gente conseguir quantidade de roupa, quantidade de calçado, aquelas roupas que as pessoas não usam mais, então, mas que sirvam ainda, mas não estão usando, está ali no guarda-roupa, porque tem gente que tem tanta roupa que não sabe onde mais coloca. Mas todo mundo quer comprar roupa. Então o que acontece? Aí pega e vai vender, irmão. Não, juntar, trazer, ver o que precisa, o pessoal que necessita, chama tudo e vem cá. Tem umas vestimentas aqui, veja o que precisa. Veja se esse calçado dá para o seu menino. Veja se essa pegada dá no pé da irmã. Calça quanto? 40. Mas dá um jeitinho que vai caber. Essa roupa deu 7 dias pronto. Que lindo, irmão. Isso é obra social. Agora esse negócio de bazar dentro de igreja, irmão. Bazar? Que é isso, irmão? Não. Pode ser. Eu não entendo isso, não. Os irmãos já viram isso, não? Bazar, e ainda coloca assim, para isso, não. Se é para projeto da igreja, reúna a igreja, irmão, faça um projeto diferente. Os irmãos podem contribuir com isso, irmão, vamos fazer isso.